você que nos assiste pela TVL, está começando mais um TVL Esporte. Hoje vamos priorizar a modalidade de handebol. É que no final de semana aconteceu aqui em Blumenau a fase decisiva nos naipes masculino e feminino da competição, uma competição organizada pela Liga Santa Catarina, e aí Blumenau no feminino ficou com o título, no masculino com o vice-campeonato. Por isso eu convidei aqui no programa o professor Sérgio Graciano, técnico das meninas do handebol de Blumenau. Prazer tê-lo aqui de novo. Prazer, Gilmar, muito obrigado pela oportunidade de novo de estar aqui divulgando nosso esporte e estava falando um pouco sobre a Liga Santa Catarina e sobre os resultados. Bom, o Ivan Bruno Maziero, mas assim poucos o conhecem. Agora, se falar macarrão, aqui ele está. Prazer tê-lo aqui. Prazer, igualmente, estar presente e podendo falar um pouco da nossa modalidade aqui dentro da cidade, que a gente está querendo fazer com que ela vá mais à frente. Nós vamos discorrer muito sobre essa modalidade, mas é impressionante, pelo menos comigo isso aconteceu. Na escola, as primeiras aulas de educação física, a primeira modalidade que o professor sugere, ou às vezes é uma ordem, é a prática do handebol. Tem sido assim também por aqui, não? Olha, no Brasil como um todo, sim. A gente tem fugido um pouco da regra aqui em Blumenau, mas estamos tentando resgatar isso. Inclusive dando palestras a professores e cursos de formação para tentar alavancar de novo a nossa modalidade dentro das escolas públicas. Ô Macarrão, quando você era adolescente, estudante lá, aluno de escola de ensino médio, né, antes fundamental, era assim também? O handebol era a prática nas escolas? A gente convivia com várias matérias esportivas, né? Eu acho que cada bimestre teria uma modalidade. E o handebol sempre estava na frente ali. Eu acho que pelo fato dos professores terem um controle melhor das regras, do handebol em si, né, do que as outras modalidades. Pois é, vamos falar então dessa Liga Santa Catarina. A sua equipe acabou perdendo na final para Lages, né, 32-25, foi esse o placar, né? Isso. E quantas equipes participaram do masculino? Como é que foi essa disputa, professor? Tiveram 4 chaves, se eu não me engano, de 4 equipes ou 6 equipes, e foram jogando nas regiões do estado, e dessas chaves foram classificando equipes e até chegar à fase final, que foi aqui em Blumenau. Lages venceu porque foi de fato melhor? A nossa equipe ainda está convivendo com uma transição, e o período agora ainda da parte física é diferente para a competição. A gente está preparando para os Jogos Abertos, então tem fatores aí que ainda temos muito a melhorar ainda, né? A equipe de Lages com atletas de fora, que pode trazer atletas de fora, e a gente não quis trazer tanta gente de fora e priorizar o grupo que vai jogar o JASC, então... Mas para nós, como experiência é boa, a gente tem, cada jogos que a gente termina, a gente recomeça um novo momento, né? E buscar o que errou e o que deu certo, para a gente, daqui para frente, um novo trabalho preparando para as próximas competições. Você fala do futuro, né? Agora eu me lembro aqui no passado quantas foram as participações de Blumenau, conquistas, né? Apaixonados que ficaram aí, que acompanham até hoje o basquete, o Silvinho, né? Silvinho Cordeiro é um apaixonado, Fausto... Quem mais jogou? Bom, sei que tem o Marcelo Churba, que é um outro apaixonado pelo Glauco, verdade. O próprio Graciano, que jogou no masculino e agora é técnico no feminino. Né? Pois é, já que tu lembrasse do professor Graciano, ele de novo campeão, né, professor? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Foi como o Não que o vice não seja importante, mas essa cultura nossa de brasileiro, né, de que vice... não conta, mas desculpa interrompê-lo, você falava do título. É ao contrário do trabalho do masculino, que está visando lá os Jogos Abertos. Nós estamos num outro momento, nós temos a Liga Nacional que inicia agora, na próxima quinta-feira. Então as meninas já estão num momento mais de polimento, e esses 2 jogos aí serviram para nos ajudar a ver também os erros e fazer o polimento final para a nossa estreia da Liga Nacional. Mas fisicamente elas já estão num outro momento com relação ao masculino. Estão já voando embaixo, estão muito bem fisicamente, estão no melhor auge da forma física delas. O masculino ainda está mais travado, está fazendo um outro tipo de trabalho, porque o trabalho do masculino é visando lá os Jogos Abertos. O nosso tem que ser um pouco mais antecipado. Então agora as nossas meninas já estão muito bem na sua forma física, e fizemos 2 bons jogos, principalmente no segundo tempo. Os primeiros tempos mais equilibrados, mas o segundo tempo já foi muito bom defensivamente, com correções defensivas,
e contra-ataques e a tática ofensiva também. Tanto é que a final nós fizemos 38 gols, foi muito forte ofensivamente a equipe. 38-25 diante de Balneário Camboriú e 28-12 contra São José. Superioridade de Blumenau, né? Sim, foi mostrado. São equipes que não são equipes fracas, tá? Apesar dos placares terem sido dilatados, mas são equipes aí que vão estar disputando os jogos abertos e vão estar brigando aí entre as 4 primeiras posições dos jogos abertos. A gente está mostrando as fotos aqui do Sávio Pereira e algumas jogadoras aí que fazem parte da base do time principal, já mesclando. Quem é que aí se destaca e que logo vai estar, quem sabe, a exemplo de uma Duda Amorim aí vestindo uma camisa da seleção brasileira? Tem alguém nesse teu grupo aí que é promessa? Tem meninas que prometem. A Pamela, a nossa goleira, ela tem 19 anos e vai fazer 20 agora. É uma menina muito jovem e acho que mais uns 2 anos ela deve ficar aqui o ano que vem ainda e provavelmente deve estar com proposta. Já teve proposta da Europa, mas a gente ainda segurou porque não foi uma proposta tão boa assim. Acho que elas têm que amadurecer um pouquinho mais aqui no Brasil, jogando ligas nacionais, jogando os torneios nacionais, para depois se deslanchar para a Europa. Pois é, desse grupo aí, campeão da Copa Santa Catarina, da Liga Santa Catarina, a maioria fica para os Jogos Abertos, né? Que é uma competição que vem em seguida, mas antes você já fazia, antecipava a informação de que não vamos ter na quinta-feira, no ginásio do SESI, jogo contra a Concórdia. Aí é peleia, né? Sim. Aí a gente tem agora... Para os Jogos Abertos, é o mesmo grupo, só eu perco a ponta esquerda, a Rafaela, em função da lei que o renomado deputado lá, que eu não vou falar o nome, conseguiu colocar essa lei que prejudica o esporte amador de Santa Catarina como um todo, que é a lei de estar morando há 2 anos aqui no estado, né? Então, essa menina está 1 ano, nos Jogos Abertos ela vai estar há 1 ano e 8 meses morando aqui com a gente, e não vai poder jogar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Mas o restante da equipe é todo da nossa... tem a competência para jogar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Ô Graciano, como é que você projeta esse jogo, né, com o principal rival hoje no estado, que é Concórdia, quinta-feira no ginásio do SESI? Né? Exato, às 19 horas no ginásio do SESI. Vai ser um bom jogo. Concórdia está vindo do Mundial de Clubes, ficou em 3º lugar no Mundial de Clubes. Tá com uma equipe bastante forte, bastante consistente e com um bom ritmo de jogo. Elas saíram do Mundial de Clubes, foram para os Jogos Universitários, a segunda fase do Brasileiro agora, dos Jogos Universitários, então elas estão vindo com um grande ritmo de jogo. E talvez isso que tenha nos ajudado nesses 2 jogos da Liga Santa Catarina, que é dar um pouquinho de ritmo de jogo para a gente, né? Só que, claro, estamos um pouco atrás delas ainda e a equipe bastante completa, mas é clássico, é Blumenau, é Concórdia, às vezes a gente está melhor e sempre endurecem os jogos, eles estão melhores, a gente consegue endurecer. Ano passado ele foi campeão da Liga, mas a gente ganhou o estadual e sempre são jogos muito parelhos, decidido em detalhes sempre no final do jogo. Ô Macarrão, no masculino, no handebol, tem um jogador que está lá no Pinheiros, que é blumenauense, um jogador de destaque, é o... Rudolf, né? Está indo para a Espanha, já está na Espanha. É o grande destaque do masculino, última revelação de Blumenau. Nós temos o Rodrigo também, que está em São Paulo, no Taubaté, então a gente tem jogadores que a gente está formando que está indo para fora do estado, né? Que é normal a gente não ter aqui a condição de estar indo jogar a liga, de participar de campeonatos, então natural as equipes com poder financeiro maior tá levando os melhores jogadores para suas equipes, né? E o Rudolf foi além de estar na seleção principal, né, da brasileira, está indo para a Espanha e provavelmente vai ter um bom futuro lá. Pois é, tem sido assim em todas as modalidades, né? Inclusive no futebol. O jogador se destaca, pode jogar num grande clube do futebol do Brasil, acaba que o dinheiro fala mais alto, né? Na Europa agora até a China está levando os nossos craques, agora não, já faz um tempinho. O Graciano falou aqui desse jogo de quinta-feira com o Concórdia, já valendo pela Liga Nacional do Handebol Feminino. E no masculino, antes dos Jogos Abertos, tem calendário, tem competição? Nós temos aí o estadual, aí ainda uma segunda fase, para a fase final, então a gente tem
preparação para os próximos meses de ter o estadual como uma preparatória para os Jogos Abertos. Pois é, essa Liga Santa Catarina é uma organização, uma entidade separada da Federação Catarinense de Handebol? A Liga ela nasceu de uma vontade dos clubes, e ela nasceu aqui na região. Uma vontade dos clubes de fazerem mais jogos e de uma maneira mais econômica. Então nós começamos como Copa Leste Norte, isso há uns 8 anos atrás. E a Copa Leste Norte envolvia aqui de São Bento até Balneário Camboriú. E a gente fazia os nossos quadrangulares, fazia uns hexagonais, e a gente ia jogando e tal. E quando você joga mais, você tem os feedbacks melhores das suas equipes. A consequência é que nos últimos joguinhos de últimas Olesques, a gente tem, na nossa região, sempre ficado entre as 4 melhores equipes. Né? Nós, Balneário, Itajaí, Joinville, a gente está sempre ficando entre as 4 melhores. E com isso, as equipes de outras regiões começaram a querer participar. E isso foi crescendo, foi crescendo. Ano passado, nós viramos Liga Santa Catarina, com estatuto, com presidência, com tudo, e fez uma explosão. Tanto é que os Jogos Abertos deve ter o que, 22 equipes colocando fases regionais, né? E a nossa Liga Santa Catarina tem 16 equipes em cada naipe. Nós fechamos a nosso cadete, que é a idade de Olesc, nós fechamos em 40 equipes, sendo 24 equipes femininas. Então é uma coisa assim, tomou uma dimensão muito grande, e nós estamos bastante felizes, porque estamos fazendo o desenvolvimento do handebol dentro do estado de Santa Catarina. Os jogos estão ficando muito equilibrados, o nível técnico está subindo, e a gente vê isso bastante nas pequenas, não tanto no adulto. O adulto vai demorar um pouquinho para chegar, mas eu acho que a tendência é elevar o nível técnico em todas as categorias. Pois é, o professor Graciano já antecipou que tem mais meninas jogando handebol, né? Pelos números que a gente percebe aí, e inclusive na hora de convencê-las, ou elas por conta terem o desejo de praticar essa modalidade, fica mais fácil, me parece, do que o masculino, ou não é assim, Macarrão? A gente está fazendo uma reformulação na própria modalidade masculina aqui, através do Vale do Handebol, que vai estar incorporando uma nova associação dentro do município, e aí a gente vai em busca das ações com relação a montar novas escolinhas dentro do município, de outras áreas dentro da cidade, buscando as escolas, buscando fazer com que o handebol volte a ser como era praticado antigamente nas escolas. Mas por que é mais difícil convencer o menino? É porque ele tem outras oportunidades, como o futebol, por exemplo? Tem isso, e a modalidade teve sempre presente. Um tempo atrás a gente tinha muitos profissionais da área de educação física nos colégios que davam a modalidade de handebol e outras modalidades. Então você tinha muitas escolas praticando as modalidades e formando muito mais atletas. Hoje a gente não tem tantos profissionais direcionados às modalidades dentro das escolas, fazendo esse trabalho de escolinha, de um segundo momento, não só da educação física, mas sim das escolinhas de esporte, que é onde nós vamos procurar fazer com que isso se torne mais presente e que a gente tenha mais adeptos, né, dentro das escolinhas. Eu vou só te corrigir, é que a Liga Santa Catarina é uma exceção de ter mais meninas participando, mais equipes femininas participando do que masculino, porque essa prática começou só com femininos. Então, como a gente fazia os cabeças da Liga Santa Catarina, somos eu, sou o vice-presidente, o professor Gerson de Balneário, o professor Silvio Rodrigues, o professor Mafra de Joinville, e todos nós sempre trabalhamos com feminino. Equipes femininas. Mas a ideia de que é mais fácil convencer uma menina, ou ela tem mais vontade de jogar handebol? Não, os meninos... Eu acho que tem até mais equipes. Temos mais professores trabalhando com masculino do que feminino. Hoje, para cada 10 professores, 3 são para feminino, os outros 7 são para masculino. Então temos muito mais gente trabalhando com a modalidade no naipe masculino do que no feminino.
Nós vamos, professores, a um breve intervalo e depois vamos voltar para continuar essa conversa com o handebol, mas eu quero falar do basquete, do futsal, do futebol. Fique ligado porque em seguida nós estaremos de volta. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do resumo da semana. Fique ligado na TVL. Agora com programas inéditos todo dia, à 13h. E com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Acesse o portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas dos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br/transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. E ontem, domingo, nós tivemos lá na cidade de Joaçaba o empate entre Blumenau e Joaçaba pela Liga Nacional de Futsal. 2-2, Blumenau e Joaçaba. A equipe de Blumenau volta à quadra para cumprir tabela na Liga Nacional dessa modalidade, exatamente no compromisso que tem contra Sorocaba, no próximo dia 6 de setembro. Blumenau não conseguiu fazer uma boa campanha, exemplo do ano passado na Liga Nacional, e agora cumpre tabela então nessa competição no futsal. Por outro lado, o basquete masculino de Blumenau esteve em quadra no campeonato estadual, venceu Tubarão neste final de semana 101-51. A equipe comandada pelo técnico Christian Nau, que tem na presidência o Marcelo Georg, volta à quadra nesta terça-feira, 20h30, em Florianópolis para o jogo diante da equipe de Florianópolis. E nós tivemos um blumenauense, o Adilson Alves de Alberti, vencendo a maratona de Florianópolis neste final de semana com o tempo de 2h22. Ele bateu o próprio recorde. Parabéns então ao Adilson pela vitória nessa maratona importante, a Maratona Internacional de Florianópolis. Aqui em Blumenau, na região, foi disputada a segunda rodada da Copa Kaiser, campeonato organizado pela Liga Blumenauense de Futebol. Os resultados você acompanha aí na tela do seu televisor. Canto do Rio 4, Alvorada 1, Salto do Norte 2, Bandeirantes 1, Atlético Itopava 1, Força Jovem de Timbó também 1, e na Itopava Central, Corinthians e Floresta empataram em 0-0. Também no futebol lá na cidade de Concórdia, mas aí na decisão da Série B do Catarinense, o Almirante Barroso de Itajaí venceu Concórdia por 2-1 e conquistou o título da Série B do Campeonato Catarinense. Concórdia e Almirante estarão na elite do futebol de Santa Catarina em 2020.
No final de semana também nós tivemos sequência no Campeonato Brasileiro, das séries A, B e C. Na Série A, o Avaí segue sem vencer, empatou com o time alternativo do Corinthians por 1-1. Na noite desta segunda-feira será a vez da Chapecoense encarar o Botafogo fora de casa. Macarrão, você é no futebol? Inter, Colorado. Poxa, quarta-feira tem um duelo difícil com o Flamengo em Porto Alegre. Pela Libertadores da América, o Flamengo venceu lá de 2-0 em 5 minutos, fez o resultado. E agora, como reverter isso? Ele vai ter que fazer uma grande mudança lá, mas vai jogar em casa com a torcida e enquanto ele não fez as trocas, o time estava bem. Trocou, eu acho que abriu a defesa e aí proporcionou muito mais o jogo do Flamengo. 2-0 para o Flamengo, o Inter precisa fazer 2-0 para levar para os pênaltis. Né? Ele já fez uma virada contra o Palmeiras, tudo é possível, né? Pois é. E o Inter, que jogando com o time alternativo também pelo Brasileiro, neste domingo perdeu para o Goiás por 2-1. Você é Atlético Paranaense, né? Sim. Vindo de Curitiba, mantendo as raízes. Foi 2-1 pro Grêmio contra o Atlético no sábado pelo Brasileiro. O Grêmio que joga contra o Palmeiras nesta noite de terça-feira, 21h30, no Pacaembu. O Palmeiras ganhou em Porto Alegre de 1-0. Agora o Grêmio precisa fazer 2-0, por exemplo, 2-1 até classifica pelo saldo qualificado. O Palmeiras está com uma vantagem, convenhamos, muito boa. Mas o novo líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, se bem que empata com o Santos, 30 pontos, mas está na diferença do saldo de gols, que é melhor para o time rubro-negro, que neste domingo venceu o Ceará fora de casa por 3-0. O Santos ganhava do Fortaleza por 3-0, cedeu empate no final 3-3. No jogo Vasco e São Paulo, quem levou a melhor foi o Vasco, 2-0. Enfim, campeonato que segue no Brasileiro. Voltando aqui para o nosso handebol. Graciano, de novo, convite então para quem gosta do handebol. Tem Liga Nacional importante nesta noite de quinta-feira com o Concórdia. Para quem gosta de handebol, um clássico, né? Sim, é um clássico. A equipe está forte, a equipe de Concórdia vem forte. A liga está mais interessante esse ano. Vamos ter jogos dentro e fora de casa. Temos o turno e retorno, coisa que não teve o ano passado. Então esse ano vamos ter mais jogos. A Liga Nacional está dividida em 3 conferências. Então classificam 4 equipes aqui do Sul. E vai ser todos os jogos, as 6 equipes que estão disputando essas 4 vagas são muito equilibradas. Os jogos estão bastante equilibrados, vão ser jogos emocionantes. E a gente sempre conta com o apoio de torcida dentro da nossa casa, porque é o nosso 8º jogador sempre, está sempre nos apoiando. A gente sabe do público fiel e gostaríamos de convidar outras pessoas que venham também prestigiar. A entrada é gratuita, 19 horas no SESI, vai ser um grande jogo com umas das melhores equipes do Brasil aí em quadra. Professor, essa conquista do Pan-Americano agora recentemente em Lima, de novo com a Duda Amorim em quadra, enfim, o Brasil reconquistando, né, esse título na modalidade, o que isso traduz para cidades como Blumenau e outras que apostam nessa modalidade? Quando você ganha um campeonato importante como esse, está mais na mídia, naturalmente você tem mais crianças querendo praticar esse esporte, né? Então, e ainda mais tendo como carro-chefe uma Eduarda Amorim, que é daqui da cidade. Então a gente acaba o Pan-Americano, o telefone começa a tocar, porque da onde que tem escolinha e tal. Então essa é a grande importância de você ter um esporte de alto rendimento na cidade. Por isso que nós temos uma equipe de handebol masculino adulto, uma equipe de handebol feminino adulto, que é para ser o espelho para essas crianças poderem estar praticando. E essas crianças não vão ser atletas de alto rendimento, mas elas vão estar dentro de uma escolinha, vão estar dentro de um ambiente saudável. Nós queremos fazer com que essas crianças pratiquem esporte de maneira saudável. Depois as destaques vão virar atletas, mas a gente precisa do espelho do adulto. Então a seleção brasileira é o espelho de todo o Brasil. As equipes de handebol locais de alto rendimento adultas são espelho para as nossas crianças e com isso a gente quer encher as nossas escolinhas. O masculino, como é que é a nossa realidade da modalidade no Brasil, professor? Hoje ela perdeu a vaga no Pan-Americano, né?
e apesar de a gente ter 99% dos atletas jogando fora do Brasil, ela teve uma derrota não muito boa para nós, né? Mas a gente tem que seguir em frente. Ela foi nona no Mundial e não conseguiu passar no Pan-Americano. Eu acho que o masculino vive uma reconstrução, e o bom é que a gente tem muitos atletas do masculino jogando fora do Brasil. Talvez a gente tenha que usar isso num primeiro momento, fazer com que esses atletas também promovam mudanças e que a gente volte mais forte ainda com as seleções principais masculinas, né? Igual a feminina, que é diferente lá fora, o tratamento de um e outro é diferente. A confederação é a mesma? É a mesma, mas... Que lida com masculino e feminino. A confederação vive um momento difícil e ela vem se reconstruindo, e naturalmente tudo que vem abaixo, as categorias de base da seleção também estão em reconstrução, e assim os clubes naturalmente vivem essa reconstrução, né? Macarrão, Ivan, eu já te perguntei em outra oportunidade, mas você sabe que o telespectador, nós temos uma audiência variada, né? Muita gente daqui a pouco questiona por que eu falo Ivan lá no teu meio, no esporte. Todo mundo conhece o professor por Macarrão, né, Graciano? Ou você chamou ele alguma vez de Ivan? Não. Qual foi a origem desse apelido? Eu saí de projetos como a gente tem aqui de escolinhas, e naquele tempo eu era muito magrinho e ranzinzo, mas era muito rápido e difícil de segurar. E um dos meus treinadores, Moacir Beneman, não conseguiu gravar meu nome, né, Ivan, e lançou o Macarrão e ficou o Macarrão. E hoje o Macarrão demora muito dentro da quadra como jogador, e ainda até cortou, é Maca agora, né, porque era mais rápido ainda chamar a ligação dentro da quadra, fez com que ele cortasse mais ainda o apelido. Pois é, o professor aqui já disse, a Josina veio aqui e falou também, o trabalho de base também existe no masculino, né? Tem, a gente está buscando reforçar isso, junto ao órgão que está assumindo agora a situação de esporte na cidade. Provavelmente o próximo ano a gente deve ter de volta as escolinhas, que é uma coisa que não estamos tendo agora. E isso faz falta para a gente, porque é onde a gente vai buscar as crianças e os futuros atletas que vão ser formados. Como o Graciano falou, a gente quer fazer com que o esporte seja um carro-chefe e que puxe as crianças por um caminho ideal, civilizado. E a gente quer que as escolinhas sejam esse mecanismo para a gente ter muitas crianças participando, e que dessas crianças que participam, que hoje vai ser advogado, outro vai ser engenheiro, e alguns vão ser atletas. E aí é onde é que a gente busca fazer com que atletas do município sejam bem visualizados, que a gente possa ter eles nas seleções. Ivan Macarrão, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite, e sempre estamos abertos aí a conversar sobre a nossa modalidade. Agradecido, Graciano. Obrigado por mais uma vez a abertura aqui. E para fechar o programa, eu quero, com imagens do Eliezer Raulino e do Adriano, mostrar a entrega da moção de aplausos ao Grêmio Esportivo Olímpico, clube da cidade, centenário, completou 100 anos de existência. O clube localizado na Alameda Rio Branco, no centro da cidade. O Grêmio Esportivo Olímpico, campeão catarinense de futebol em 1949, bicampeão em 64, o deputado estadual Vicente Caro Preso esteve aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, entregou a placa que corresponde à moção de aplausos ao presidente do Grêmio Esportivo Olímpico, Braulino Pontes, pela passagem dos 100 anos, portanto, olímpico, clube centenário da cidade de Blumenau, assim como o Blumenau Esporte Clube, que comemorou também recentemente um século de vida. E assim, amigos e amigas, estamos completando aqui mais uma edição do TVL Esporte. A todos um grande abraço e até a próxima.